Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Antes de mais nada, eu quero desejar um excelente final de semana pra você. Afinal de contas, sabadão e é dia de jogo do Flamengo. Eu vou repercutir aqui com a matéria aqui do F360, bombástica sobre o Flamengo. Mercado da bola ditadíssimo. Os caras vão falar de Claudinho e o Wendel. Tem novidade, hein? Tem novidade. Empresário viajando lá pra Rússia, cara. Então vou trazer tudo isso. Muito mais, vou falar bastidores também do jogo Flamengo e América Mineiro. Então cola aqui comigo, fica no vídeo até o final, segura na minha mão, rubro-negro, não solta não. Se não está inscrito no canal, desce aqui embaixo, inscreve no canal do seu parceiro rubro-negro aqui, e sem mais enrolação, já dá o seu palpite do jogo de hoje. Eu sou o Emer Show e o meu palpite é 2-0 pro Flamengo em cima do América. E o seu? Eu sou do Espírito Santo, de Cariacica. Você é de onde? Fala seu nome aí e coloca o placar aqui. Agora, bora para as notícias do Flamengo. Com F360 agora para falar agitação do mercado, que temos janela, e times brasileiros ou clubes brasileiros em busca de reforços, como o Flamengo, que a gente vê aqui na nossa tela. Será que vem ou não vem, Claudinho? E o Wendel? É o Wendel ou é um amigo do Wendel que está cantando a musiquinha lá do Gabigol? Ah, o amigo postou a música. E quem está cantando é o próprio? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Ih, já vi rapaz. essa novela antes. Né? Quem foi que fez algo parecido? O Vidal? Vidal. Foi o Vidal? Você lembra do Guga? Que hoje está no Fluminense, mas que estava na época no Atlético. Quando estava no Galo? Quando Comemorou a tava no Galo. vitória do Flamengo, não foi isso? Ou estava no Avaí? Mas ele tinha sido... Ele Estava estava no no Galo. Galo. Mas ele tinha sido jogador do Flamengo na base, não foi isso? E torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo. Isso quer dizer, então, que o Wendel está a caminho? Parece, né? Parece, pelo menos que ele está feliz com a possibilidade. Ainda acho que não depende só dele, né? Nem depende só do Flamengo. Seria uma boa... Aliás, como tem negociações de jogador chegando e saindo do Zenit, né? Que curioso, não? Mas aí, a gente até falou sobre isso ontem, né, Abel? O Zenit precisa cumprir algumas questões do fair play financeiro da UEFA. Está disputando todo ano competições europeias. Agora tem não um fair tá, play né? da UEFA. Para que cheguem jogadores, ele tem que se livrar ou vender outros. É aí, isso, né? E aí precisa, caso seja liberado de novo os clubes russos, eles precisam de qualquer forma estar dentro do fair play financeiro da UEFA. Tem um fair play financeiro da UEFA e dos países, né? Quem tem, né? Alguns da Europa não tem. Mas nesse caso, para equilibrar, inclusive, as contas, está, né, à disposição quando a Rússia for liberada para disputar competições europeias de clubes, né, e a própria seleção, eles precisam equilibrar esse caixa. E Essas aí tem a questão, exigências para os cumprimentos desses fair play, elas costumam ser justas, iguais, o fair em play relação da a todos UEFA os clubes, ou com alguns clubes eles pegam mais leve? Pegam. Hã? O fair play, Fala a verdade. O fair play da UEFA vai mudar agora, né? Eles vão fazer vão usar até algo parecido com a Inglaterra, né? A Inglaterra pega os 3 últimos anos, as 3 últimas temporadas, e você tem que ter uma dívida no máximo de 100 milhões de libras, né? E aí se você ultrapassar, tem várias sanções. Foi o que aconteceu com o Manchester City, né? Que a UEFA acabou dando aquela abrandada, né? Tinha sido eliminado de competições europeias. Acho que está sendo investigado pela Premier League. Pela Premier League e no caso da Juventus foi a mesma coisa, o fair play financeiro italiano, né? E aí foi também para a esfera civil italiana. Eu estou errado, às vezes alguns clubes eles acham os caminhos para driblar. Sim, o PSG também, são vários clubes que a gente pode citar aqui que passaram por E isso. seria uma boa? Esse rapaz que apareceu dançando, comemorando, com a caixa de som na mão, música do Gabigol. Seria uma boa a chegada dele ao Flamengo? Eu acho um bom jogador. Eu acho que é um jogador que acrescenta muito ao meio-campo do Flamengo, que não vou dizer que perdeu o Vidal, perdeu um jogador para a rotação, né? Perdeu um jogador para uma sequência de temporada de 3 competições. É um jogador que faz essa função de atuar um pouco mais como primeiro, como segundo. Pode ser um jogador também que joga um pouco mais à frente. Se falou muito no De La Cruz, né, que é um jogador que provavelmente o River Plate não vai liberar.
Então, acho que o Wendel poderia se encaixar muito bem ali. Agora, tem que entender que não é um jogador que chega para ser titular. Chegaria para ser titular. Não acho que seja, porque o Flamengo precisa, e aí eu acho que todos os clubes que estão disputando muitas competições, a gente imagina que vai chegar um jogador para vestir a camisa, entrar e ser titular. Olha, mas muitas vezes, Alan, Wendel e Gerson, não dá para imaginar essa Dá para imaginar, mas não dá para imaginar isso 3, 4, 5, 10 jogos consecutivos. Até porque o São Paulo ele não tem essa característica. Não, eu acho até que Por que vocês descartam tão facilmente Thiago Maia? Thiago Maia não entrega o que o Flamengo precisa? Eu acho que é uma função diferente. Sim. Thiago Maia é mais... O Maia é um pouco mais primeiro recuado. Ele é mais uma reposição para o Vidal mesmo, que já vinha sendo reserva. Sim. E eu acho que também seria reserva. Na minha cabeça hoje, é claro que o Wendel seria reserva? Ele pode ganhar essa condição dentro de campo, sim, o Wendel. Porque ele estaria atrás do meio-campo que eu considero o ideal hoje para o Flamengo, que é Alan, Pulgar e Gerson. É o que eu acho que seria o ideal. É claro, no dia a dia, ele chegando, ele pode pedir, levantar o dedo e falar, estou jogando mais. Tem que provar dentro do campo. Então, inicialmente, ele chega para compor o elenco. Como fez o Pulgar. É. Ganhou a posição depois de esperar por um bom tempo, né? E o próprio Thiago Maia, o William Arão era o titular da equipe, né? Juntou com o Gerson ali. O Gerson funcionava quase que como segundo volante. O Thiago Maia depois que assumiu a titularidade. Todos que têm chegado ao Flamengo, algumas exceções, né? Obviamente o Davi Luiz, o Felipe Luiz lá atrás. Não sei se o Rossi vai ser titular, e a gente tem visto aí que o Matheus Cunha tem tido muita oportunidade com o Sampaoli, mas a maioria dos jogadores... bem, né? A maioria dos jogadores que chegaram, teve que esperar, né? Um tempo, ou virar jogador de rotação, ou inclusive assumir Pedro uma titularidade. Esperou muito tempo. Mas eu vejo que o Wendel tem mais chance de ser titular de cara do que o Claudinho. Verdade? Não, eu gosto muito do estilo do Wendel, é um jogador muito agressivo, um jogador que oferece muita força física, dinâmica ao meio-campo e casa bem com a ideia do Sampaoli. O Pulgar se encaixou legal, está entregando, mas eu acho o Wendel mais refinado que o Pulgar. O Wendel tem um pouco mais de recurso. Então pode ser um cara para, até diante do que é o Flamengo, essa busca por um meio-campo mais intenso, se encaixar legal nesse contexto e tem uma concorrência, pelo menos em termos técnicos, um pouco menor do que o Claudinho, que chega para disputar com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, que por mais que tenham períodos de baixa, são jogadores de referência no Flamengo. São jogadores difíceis e já mostraram essa resiliência ao longo do tempo de serem barrados. Podem ser num momento ou outro preteridos. O próprio Sampaoli em algum momento chegou a segurar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro já foi reserva, mas é difícil botar esses caras no banco. Então o Claudinho teria de se esforçar nesse contexto. Já o Wendel, diante dessa necessidade de subir um pouco mais a rotação, uma necessidade desde a saída do João Gomes, eu vejo que ele tem, pelo menos, características que vão muito ali ao encontro do que o Sampaoli gosta e, pelo menos, por essa característica, eu colocaria ele como mais cotado para ser titular assim que chegar do que o Claudinho. Palmeiras também demonstrou interesse no Wendel, né? Para a gente ter uma ideia também da qualidade desse jogador. Não à toa, dois gigantes aí, dois dos clubes mais vencedores dos últimos anos, interessados nele. O Pulgar, por exemplo, eu vejo como um jogador de mais cadência, um jogador que consegue, ele tem técnica, tem chegada à frente, mas em outro ritmo. Com esse meio-campo, Alan, Wendel e Gerson, você ganha muita dinâmica. Jogadores que se movimentam bastante, jogadores que têm intensidade na recomposição. Então, o Gerson mesmo tem pegado mais esse lado, né, de marcação, de entrega. A gente tem observado essa evolução dele com o Sampaoli. Então seria um meio-campo de mais pegada com a incorporação do Wendel. Vejo como um reforço muito interessante. No ano passado, o Flamengo chegou a tentar o Wendel, só que o Wendel acaba renovando o contrato com o Zenit, renovou até 2027. O Flamengo acaba ficando frustrado porque tinha expectativa, o jogador chegou a sinalizar positivamente, o negócio não vingou. Então, por isso, faz sentido retomar o negócio, já que agora o Vidal saiu e você tem até uma perspectiva de rejuvenescimento de elenco. O Wendel,
Thiago Maia, Pulgar, Alan, são jogadores que têm aí pelo menos mais 5 anos em alto nível e o Flamengo precisava disso, né? Um certo respiro no elenco que vinha envelhecido desde 2019. O Flamengo, que nessa gestão, ele é sempre muito agressivo no mercado, né? Na busca por reforços, tanto na janela do final do ano quanto nessa que tem no meio do ano, é um Flamengo sempre muito agressivo. Às vezes, como você já opinou e destacou aqui, às vezes até para esconder uma má fase, mas às vezes por necessidade para reforçar mesmo, com razão, né? Acho que a gente concorda em tudo isso. Analisando tudo isso que eu acabei de dizer, Sampaoli e Flamengo, é um casamento perfeito, Eugênio? Porque o Sampaoli, notadamente, é um cara que chega... Reforços. Pede reforços e não só depois que chega. Continua no clube. No Galo o pessoal brincava, dizia que ele vai todo dia lá e bate na porta. Reforços, quero jogadores, necessito, etc. É o casamento perfeito? Olha, ou você não gostou dessa... Não, se você está olhando por esse prisma, por essa maneira de entender... Assim, Estou. Prates isso, né? Casamento, ele entende. O Sampaoli gosta de reforços e o Flamengo é um time que tem dinheiro para contratar os reforços. Se é por aí, sim. tá fácil de responder. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo faz contratações importantes, o Flamengo busca jogadores de peso. É o time, né, que mais faz isso no mercado brasileiro, quem tem mais potencial de investimento no mercado brasileiro. Então, se é por aí, o casamento, acho que o casamento de um técnico com um clube vai muito além disso, né? Sim. De o clube poder pagar os reforços que o técnico pretende. Eu ainda acho que o Flamengo... aliás, falei isso no Rolou o Melão, né, que está no ar. Faça propaganda. Rolou o Melão é o podcast de futebol nacional que é feito agora também, né, já há algum tempo aí, algumas semanas, pelo Elton Serra, que está aqui com a gente. Rolou o melão agressivo no mercado também. Zupac, sim. A grande contratação nossa foi Elton Serra. Vocês deram musculatura ao Rolou o Melão com a contratação de Elton Serra. Qual é o time? Eugênio, mais gordura Elton... que musculatura. Mais gordura que musculatura. O nosso apresentador, né, que é o Zupac, também debatedor, e o Mário Marra. Então, eu falava ontem, né, na gravação que nós fizemos, que já está disponível nas redes, aí, nas plataformas, que o Flamengo ele não consegue ter um rendimento em campo condizente com o investimento que ele tem. Também porque, na minha opinião, troca muito de treinador. Continue. Mas eu acho que até a troca de treinador é uma consequência disso, né? Como o rendimento não está refletindo o nível de investimento que o Flamengo faz, eles vão trocando, achando que o Flamengo tem que jogar sempre mais. Eu acho que nesse ano, especialmente, né, o Flamengo muito irregular. Ele melhorou com o Sampaoli indiscutivelmente em relação ao Vitor Pereira, melhorou, sim, mas ainda não alcançou um nível de desempenho que se espera de um Flamengo com esse investimento. O Flamengo tem muito mais jogadores caros do que a média dos outros clubes. Acho que o fato de estar jogando 3 competições e jogar 3 competições, que são as principais, já é um reflexo do poder do Flamengo, né? O Flamengo é o único que está jogando semifinais da Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso mostra o potencial dele, né? A força dele. Mas o desempenho de cada jogo do Flamengo é um desempenho ainda abaixo do que poderia se esperar de um time com isso tudo, né? Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele deixa a desejar. E isso passa pelo casamento com o técnico. O São Paulo ainda não conseguiu ainda não está perfeito esse casório. Fazer o Flamengo ter a intensidade, a vibração, a pegada que os times do São Paulo normalmente têm. Rafael Prates, você, nosso amigo, companheiro, colega que nos acompanha e que sabe tudo de casamento, mande uma mensagem na hashtag F360BR ou aqui no nosso grupo do Zap, Rafael Prates, porque casamento você sabe tudo, não é verdade? Não sei. Prates é casado? Esse é o problema. É uma boa pergunta. Agora Espera casar. É o seguinte, para esse casamento do Flamengo com São Paulo, para que continue nesse clima de amor e de paz, o Flamengo tem que passar na Libertadores da América. Aliás, o Flamengo tem que ser campeão, a exigência é que o Flamengo seja campeão e não só seja campeão, jogando bonito e arrebentando. No Maracanã, hein, Abel? Hã? Afinal, é no Maracanã esse ano. Afinal, é no Maracanã. E o adversário do Flamengo na Libertadores, quem é?
É o Olímpia. Olímpia que tem novo técnico. Chiqui Arce, ídolo do Grêmio, ídolo do Palmeiras, ídolo da seleção paraguaia. Tá aí, ó. Bem-vindo, professor Francisco Arce. São as redes sociais ali. Instagram, né, do Olímpia, Clube Olímpia. Volvemos a estar juntos. Essa hora, prof. É agora, professor. Bem-vindo outra vez. Francisco Javier Arce Rolon. É o Chiqui Arce. Amigo Eugênio Leal. Usava muito, né? Como pegava bem na bola para cruzar. Jardel fez pouco gol com o cruzamento do Arce no Grêmio? Não só ele, né? Hein? Mas fez muitos. O Arce, por muito tempo, foi técnico do Cerro Porteño, que é o grande rival do Olímpia, né? Uma longa, aliás, mais de uma longa passagem do Arce pelo Cerro Porteño. E ele chega para o lugar do Diego Aguirre, que era o técnico, foi demitido ontem. Ontem a demissão do Aguirre, hoje o anúncio do Arce para comandar. Para o Flamengo, eu acho que muda pouca coisa. Ah, é? É. Não, o Arce, a capacidade dele como técnico não é muito diferente da capacidade do Diego Aguirre. É que o Olímpia não vive o seu melhor momento. Embora tenha passado em primeiro lugar no grupo dele, era um grupo que não tinha time brasileiro, né? Era um grupo que tinha, por exemplo, o Atlético Nacional de Medellín, que já demitiu o técnico brasileiro que tinha, que era o Paulo Autuori. E o Olímpia passou ali num grupo mais tranquilo, só que no Campeonato Paraguaio, que nem é essa exigência toda, pega um 6º lugar. Então, para o Olímpia ficar em 6º no Campeonato Paraguaio, no Paraguai você tem ali o Cerro, o Libertad, que é a grande força do momento, é o Libertad, e o Olímpia, né? Aí o Guarani tenta chegar ali e tal, dá uma beliscada, tem o Nacional um pouco mais, e de resto você não tem times de peso. Tem o Rubio Nhu. O Olímpia. Sabe por que eu falei o Rubio Nhu? É muito ruim. Sabe por que eu falei Rubio Nhu? Que uma vez eu fui fazer reportagem lá, quando o Arce era técnico do Rubio Nhu, no início da carreira dele, eu trabalhava na TV Globo e fui com uma equipe para fazer matéria. O Arce era o técnico, um clube muito modesto, né, com estrutura modesta. E o Gamarra era um dos dirigentes. E o Gamarra estava sentado no jogo, na arquibancada, no meio da galera, assistindo o jogo tranquilo, como se não fosse um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, o Gamarra. E eu tenho a impressão que o Rubinho nem está na primeira divisão mais. Quase certeza, do Campeonato Paraguaio. Caiu, não vive bom momento. Mas voltando ao Olímpia... Adversário do Flamengo? Adversário do Flamengo é um clube com muitos problemas econômicos, dificuldade, aliás, proibido de fazer contratações, porque FIFA ban e tal, e ele enfraqueceu muito nesse aspecto. É claro que jogar lá é muito difícil, a torcida vai com certeza lotar o Defensores del Chaco, ela participa, ela joga junto com o time, mas tecnicamente é bem inferior, o Flamengo é muito favorito. Ou seja, você acaba de dar o seu palpite, 2 vitórias avassaladoras do Flamengo, é isso que você está dizendo? Não, pode falar. Eu estou dizendo que o Flamengo é muito favorito para passar de fase. Não, tá que nem o Prats, 2 vitórias eu não sei, até porque, como eu falei agora, jogar lá no Defensores contra a torcida vibrante do Olímpia é muito difícil para qualquer um. Então, eu acho que o Flamengo vai passar. E recentemente ele passou pelo Olímpia, não sei se foi ano passado ou retrasado. Não, 2021 acaba de me dizer aqui... Com facilidade. O amigo Leon Santos, que tem Santos no nome, mas não é um torcedor do Peixe. Leon Santos acaba de me dizer que em 2021 se enfrentaram nas oitavas ou quartas, você falou? Nas quartas de final com 5-1 e 4-1 para o Flamengo, é isso? Bem, com facilidade. Ou seja, a não torcida... Foi 2021. Então, que é muito importante, vocês têm total razão, o estádio cheio, a torcida que empurra, mas, na minha opinião, vocês supervalorizam. Vocês supervalorizam. Quando o time é superior ao outro e quando o time tem na mente que ele não tem que ter medo de torcida, ele vai lá e faz o que o Flamengo fez contra o Olímpia. E o senhor está no mesmo caminho do Breler, do Prats. A torcida influencia, sim. Sim, concordo. As estatísticas comprovam que os mandantes ganham praticamente metade dos jogos, mas é claro, quando existe uma diferença técnica muito grande, não tem torcida que resolva, porque ela não entra em campo. Gostei, agora você falou bonito. Ela não entra Imagina em campo. o Mengão na final da Libertadores, Maraca lotado, não vai fazer diferença. Vai, com o Maraca lotado, ou jogando contra o Vélez Sarsfield lá, ou jogando contra o Liverpool lá no Japão.
Amigo, quando você tem time Mas você e o vai- seu time não põe na cabeça que eu tenho que ter medo da torcida adversária, você vai lá Tenha certeza. e arrebenta. Nos 2 duelos, Flamengo e Olímpia, o Flamengo vai se sentir muito mais à vontade jogando no Maracanã e tende a vencer o jogo no Maracanã com mais facilidade do que o jogo. Eu tento, mas eu não. Mas eu sou teimoso. Eu tenho. Muito bem, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras também em busca de